Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar, comentar as notícias com você, a advogada Camila Morim, o empresário André Ursini. E hoje a gente tem muita notícia de política, mas notícia importante de política para comentar. Para começar, uma notícia da política regional. A Câmara de Guarujá começou ontem a julgar o pedido de impeachment do prefeito Walter Suman. A acusação é bastante grave, porque o prefeito foi preso em setembro pela Polícia Federal numa operação que apurava desvio de dinheiro da saúde pública. Ele já tinha demitido, tinha cancelado o contrato da OS, acusada aí, que era responsável por algumas unidades da saúde pública de Guarujá. Mas as acusações da polícia foram graves, as provas eram robustas, mas parece que está se preparando na Câmara de Guarujá uma pizza tamanho família, uma pizza bem grande, não é, André Ursini? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Paulo Chifre, boa tarde a Camila, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Opinião. Será uma pizza grande e bem recheada, Paulo, ou será só uma pizza de mussarela para dividir entre todos, né? Temos que analisar, mas pelo que caminha aí, a comissão está pedindo a permanência do prefeito, acho que aguardando que a justiça tome a decisão, né, no julgamento do processo, mas pelo que tudo caminha aí, no início ontem foi sugerido a permanência do prefeito, sim. Camila, para mim, embora os dois comentaristas do Opinião ontem, aqui na hora do almoço, tanto o Ronaldo Serápicos como o Ribas Aidan, eles já tinham feito essa previsão clara de que não haveria impeachment. Para mim é uma surpresa, porque eu entendia que as acusações são muito graves e que a opinião pública, que a pressão da opinião pública seria decisiva. Teve manifestação na Câmara pelo pedido de impeachment, mas teve a manifestação também contra o pedido de impeachment. Camila, boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo, infelizmente a nossa política não é levada a sério de maneira nenhuma, né? A gente tem a pizza de mussarela que o André falou em todos os cantos. Provavelmente eu acho que teremos o processo, eu acredito que, né, que apesar da Câmara, da classe política estar contra isso, eu acredito que deve haver, sim, alguma coisa, que vai acabar na pizza de mussarela, mas alguma manifestação, alguma posição, eles vão ter que dar para o povo, que cobra sempre uma condenação, ainda mais quando nós estamos falando da área de saúde, depois, durante esse período que nós passamos, né? Então, nós passamos muita coisa, escândalos na saúde hoje estão sendo muito acompanhados, muito vistos, e todo mundo querendo muita condenação em relação a isso. Alguma resposta à população deve vir, talvez não com impeachment de fato, mas o processo está aí. E, assim, alguma coisa eles vão ter que dar, porque a população está revoltada, né? Não só em relação a isso, mas em relação a muita coisa. Então, algo deve vir, não como forma de impeachment, mas alguma resposta ao público eles vão ter que dar. Que a gente tem é que a partir da operação da Polícia Federal, em que ele foi preso e as imagens da prisão foram indevidamente veiculadas até, o prefeito se tornou um zumbi político. Dificilmente ele teria, que ele já é reeleito, dificilmente ele poderia tentar um outro cargo via eleição. É estranho que a Câmara de Guarujá rejeite o pedido de impeachment, mas vamos observar, de repente, não sei, para mim é uma surpresa, porque o prefeito me parece um zumbi político. E já que a gente começou falando de política, vamos continuar falando de política, só que no plano nacional. Ontem, Geraldo Alckmin fez um movimento esperado, anunciado, retardado, adiado, de saída do PSDB. Na verdade, Geraldo Alckmin entendia que o PSDB, ele defendeu lá atrás que o PSDB não tivesse candidato a governador do estado de São Paulo, isso depois de praticamente, são 7 eleições, né, que o PSDB ganhou, seriam 28 anos
no poder do PSDB, Geraldo Alckmin defendeu que não tivesse candidato e os novos elementos da cúpula do PSDB paulista não concordaram. O governador João Dória lançou o vice-governador Rodrigo Garcia como candidato a governador. Geraldo Alckmin se sentiu sem espaço e a saída dele, anunciada ontem do PSDB, é um dado, é um elemento importante, é um movimento muito importante, tanto na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, governo de São Paulo, como pelo Palácio do Planalto, governo federal em Brasília, na eleição do ano que vem. Esse movimento do Geraldo Alckmin sugere o que para você, André Orsini? Para mim, o Geraldo continua como candidato ao governo do Estado, independente do partido. Ele deve ter já negociado, porque ele só iria fazer a sua saída do PSDB se já tivesse acertado para onde ele caminhará, né? Então, ele já deve ter outro partido já fechado, da qual ele deve apresentar dentro dos próximos dias ou meses agora, né, até a definição total, mas eu acredito que o ex-governador Geraldo Alckmin vem, assim, a candidatura de uma eleição no Estado, né? Então, para ele, realmente, diante das prévias ocorridas do governador Dória para ser candidato à presidência, automaticamente deixando o seu vice-governador, aí, o Rodrigo Garcia, que migrou para o PSDB recentemente, aí o verdadeiro candidato ao governo do Estado, então tinha espaço realmente para ele. Então, o ex-governador foi atrás, deve ter negociado, mas, no meu ponto de vista, isso que tem sido muito comentado, dessa união aí entre Lula presidente e Geraldo vice, eu não acredito, eu particularmente não acredito nessa tese não, Paulo. Nessa semana eu ouvi o ex-governador e ex-prefeito de São Vicente também, Márcio França, que é presidente estadual do PSB, ele dizendo que a possibilidade do Alckmin ser vice do Lula na eleição do ano que vem é de 99%. Então, é uma possibilidade em que ele investe, que é muito interessante para ele e na qual ele aposta. O Geraldo Alckmin, é bom a gente lembrar, ele é líder de intenção de voto nas pesquisas para o governo de São Paulo. Mas uma coisa é ser candidato com a máquina do PSDB, dando estrutura, e outra sem a máquina do PSDB, que governa o Estado há 28 anos. Imagina a quantidade de prefeitos, a quantidade de vereadores do PSDB que integram uma campanha de um candidato a governador. E o Alckmin tem uma experiência complicada, que é ter saído muito na frente em 2008 para a Prefeitura de São Paulo e ter perdido a eleição também. Ele perdeu a estrutura do PSDB, embora fosse candidato do PSDB naquela época, o governador era o Serra, e ele perdeu a eleição para o Kassab em 2008. Eu acredito que o governador Geraldo Alckmin esteja considerando seriamente a possibilidade de ser vice do Lula, Camila. Paulo, como eu estava comentando com o André agora há pouco, eu acredito que se ele for vice do Lula, é um tiro no pé, ele nunca mais é eleito a nada no estado de São Paulo. Porque vale lembrar que aqui, que nós do estado de São Paulo somos conhecidos, vamos dizer assim, pela rejeição ao Lula. Então aqui o Geraldo Alckmin nunca mais será eleito para nada se ele for esse vice do Lula, é um tiro no pé. Mas eu acredito que essa ambição pelo poder, que todos nós sabemos que exista, possa estar cegando o Alckmin e ele pode estar querendo ver uma via em que ele seja eleito. Então, assim, eu acho que ele pode estar num desespero por cargo, que qualquer coisa é válida. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Porque, querendo ou não, ele está mudando de ideologia muito rapidamente, sair do PSDB e indo para o PT. Eu não acredito como cidadã num político desse, que muda radicalmente de partido. Mas se é o desespero, ele vai atrás do Lula. Senão, ele vai ficar na dele para ir atrás do governo do Estado. Mas, como você disse agora, ir atrás do governo do Estado com o PSDB por trás, que tem uma história aqui no Estado, é uma coisa. E por outros partidos é bem diferente. Na verdade, os movimentos do Geraldo Alckmin para a eleição do ano que vem, para as eleições do ano que vem, são muito importantes,
Porque em São Paulo ele é líder da pesquisa para governador. E no plano nacional o Lula é o líder da pesquisa para a presidência. Lógico que tem uma campanha que essas duas lideranças podem se dissolver durante a campanha, todas as duas têm problemas. Alckmin não teria estrutura do PSDB, Lula tem muita coisa para explicar de corrupção, de roubalheira, das condenações, inclusive, que ele recebeu e que depois foram anuladas. Vamos esperar para ver o que acontece, mas o movimento do Alckmin é importante. Outro movimento muito importante que aconteceu ontem na corrida presidencial foi uma operação da Polícia Federal no Ceará, Camila, em que Ciro Gomes, o irmão dele, Cid Gomes, o outro irmão, Luciano, foram alvos dessa operação da Polícia Federal que fala em corrupção numa obra contratada pelo governo estadual e que houve doação para campanha, propina disfarçada de doação de campanha. A operação da Polícia Federal ontem abalou a pré-candidatura do Ciro Gomes, que aparece nas pesquisas em terceiro, quarto lugar, atrás da polarização Lula-Bolsonaro. Foi nada poeira embaixo do tapete, mas aquela coisa, onde tem fumaça tem fogo. Eu não acredito que ele seja essa flor de lis que ele está pintando, que foi a obra mais barata do Brasil, a obra do estádio. E, além disso, ele diz que a Polícia Federal está sendo mais ou menos... O que ele diz, resumidamente, é que a Polícia Federal é marionete do presidente, do Bolsonaro. Eu também não acredito nisso, porque a nossa Polícia Federal é conhecida pela eficiência dela e pela autonomia dela. Tanto que ela fez investigações já, que a gente sabe, mesmo contra políticos que estavam no poder. Então, a gente precisa ficar atento que essa crítica à Polícia Federal não é válida. Como qualquer instituição, existem os bolsonaristas lá dentro, existem sim, mas existe muita gente séria. E eu tenho praticamente certeza que a Polícia Federal não inicia uma investigação dessa sem ter visto alguma coisa antes. Então, abalou sim a candidatura do Ciro Gomes, e essa Polícia Federal deve ser célere para poder apontar alguma coisa na campanha, para apontar alguma coisa antes das eleições, porque o Ciro Gomes também tem muita força no Norte, Nordeste, porque lá a família é muito conhecida pela atuação política. Então, temos que ter uma Polícia Federal célere, onde tem fumaça, tem fogo, e aí está mais uma prova, né, da eficiência da Polícia Federal. Então, ele não é santinho. Na Polícia Federal não são só santinhos, mas a gente tem que acreditar que ela tem alguma coisa, sim, para poder fazer essas denúncias, fazer essas investigações, ainda mais numa época já que a gente está, todos os políticos estão visando a candidatura à presidência. André, ainda que o presidente Jair Bolsonaro seja o ocupante da presidência que mais interferiu, que mais mexeu, que mais substituiu delegados de postos de chefia, de comando na Polícia Federal, e normalmente ele removeu delegados que investigavam bolsonaristas, eu também, como a Camila, não acredito que tenha o dedo do presidente Bolsonaro aí nessa investigação do Ciro Gomes. Não acredito. Agora, para uma eleição que vai ser só daqui a 9, 10 meses, entre 9 e 10 meses, em outubro do ano que vem, entre 9 e 10 meses, né? Há muito movimento nesse meio de dezembro, não há? Sim, Paulo. Deixa eu só fazer um pequeno fala da pauta anterior com relação ao ex-governador Geraldo Alckmin. O seguinte, muito politicamente é muito mais forte você ser governador de São Paulo do que vice-presidente da República, né? Você tem mais força política a representar o estado mais forte da federação do que você ser um vice-presidente da República. Então eu não vou por esse caminho de que o Geraldo estaria uma espécie de lubridiado ou deslumbrado por um certo poder que a vice-presidência da República o traria, né? Eu acho que como governador ele tem muito mais chances de aparecer na mídia e ter poder
do que ocupando um cargo de vice-presidente de uma suposta chapa aí com o ex-presidente Lula. Agora, se tratando do Ciro, a gente tem que deixar claro, Paulo, que não é um ato isolado da Polícia Federal. A Polícia Federal cumpre mandado de um juiz que se baseou num pedido através de delações premiadas feitas por diretores da Galvão Engenharia, né, que seria um desvio de dinheiro público na construção do Estádio Castelão, lá em Fortaleza, entre o ano de 2010 e 2013. Então, não foi uma investigação por força e por vontade da Polícia Federal, foi para cumprir uma ordem judicial. Né? Então, logicamente que o Ciro vai se aproveitar e vai querer se colocar como coitado, né, dizendo que há uma interferência do governo, o que não há, pode ficar seguramente certo disso, porque não há nenhuma, isso é simplesmente cumprimento de mandato, que foram 14 pessoas em 3 estados, inclusive foram cumpridos mandatos no estado de São Paulo também. Então, não é única exclusivamente com o Ciro, com o Cid Gomes, mas é uma investigação aí de um desvio de dinheiro na construção do estádio, que houve já uma delação premiada de diretores, da qual falaram que realmente deram dinheiro para isso, né? Então, quer dizer, é que o político acaba querendo se prevalecer de toda a situação, até quando está sendo acusado de alguma coisa, quer se colocar como vítima, quando não tem o que falar, se coloca como vítima, mas não acredito nisso, não. Estou certo, pelo que tomei conhecimento, de que se trata de uma investigação de um processo judicial que já caminha já há bastante tempo. O que tem aí, na verdade, é que o juiz que deu essa autorização, que pediu essa investigação, ele já manifestou em outras decisões uma certa simpatia por algumas causas bolsonaristas, mas isso não quer dizer nada também. A gente volta depois do intervalo com decisões importantes da Prefeitura de Praia Grande, da Prefeitura de Santos. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, quem está analisando, comentando as notícias com você é o empresário André Orsini, é a advogada Camila Amorim. Praia Grande, André, tomou uma decisão importante a partir de terça-feira na cidade, foi uma decisão dessa semana. Todos os lugares que recebem público são obrigados a pedir para as pessoas que frequentam o atestado de vacinação. Então, desde festas até circos, eventos, estádios, ginásios, em todos os lugares que houver público, precisa de atestado de vacinação. É o passaporte da vacina. É a primeira cidade da Baixada a adotar essa medida, não se sabe se outras vão seguir a mesma coisa, e vai provocar muita polêmica, não é, André? Público fechado, né, Paulo? Temos que deixar claro que eventos em locais fechados, onde há o controle de entrada e saída, será exigido o comprovante, que pode ser digital ou pode ser impresso para poder a pessoa apresentar na hora que ele estiver entrando no evento ou na peça de teatro, em algum lugar assim, no shopping. O que eu acho que dá para entender, Paulo, porque estamos aí quase no começo do verão, onde a Praia Grande recebe uma grande quantidade de turistas, e esse ano, até em razão do ano passado, o final de ano ter sido muito prejudicado com o Covid, né? Eu acho que a quantidade de turistas que devem entrar na Baixada Santista vai ser muito grande, e Praia Grande é que recebe o maior número disso. Então, há que ter um controle, sim, lógico, você falou bem, vai gerar polêmica, né? Muitas pessoas vão querer não apresentar, mas está baseado em lei municipal, essa decisão da prefeita, que é uma lei de controle sobre a pandemia de saúde pública, onde tem multa que varia de R$500 a R$5.000, e tem que ser imposto para que haja um controle, para que até em eventos que devem ocorrer em Praia Grande em janeiro, comemoração do aniversário da cidade, até pelo próprio verão, ter esse controle de entrada e saída de pessoas. Então, a gente tem que deixar claro que não é porque está exigindo para ir à praia ou para ir a lugares abertos, mas eventos fechados, onde teatros, cinemas, todo esses shows, casa de espetáculos, tal, terá que ter esse controle, sim, até para uma segurança das pessoas que lá frequentarão aquele local. Camilo, o que a gente sente é que o cerco contra quem não se vacina
tem toda a liberdade de não se vacinar, mas o cerco vai se fechando, né? Em alguns lugares e do exterior e agora também do Brasil, o comprovante de vacinação é exigido para a pessoa entrar no lugar. Som, Camila, a conexão. Vamos lá. Eu sou super a favor de apresentar o comprovante de vacinação em todo e qualquer lugar. Eu tive em um casamento no Rio de Janeiro, tive que apresentar, achei mais do que a obrigação, nós como cidadãos apresentarmos. Aqui, em São Paulo também, na cidade de São Paulo, eu fui ao teatro 2 vezes, também exigiram o comprovante de vacinação. Eu acho que está tudo certo. Eu acho que quem não quer tomar vacina, pode não tomar, é uma opção. Então, da mesma maneira que você optou por não tomar a vacina, o Estado, o município, o ente privado tem a opção de não querer você ali. Porque a gente sabe que é um controle que tem que existir por uma questão muito simples. Então, a variante Ômicron, né, teve um caso só de morte na Inglaterra, mas a contaminação é séria. E se você continuar tendo muita contaminação uma atrás da outra, você lota o hospital público. Então, quem vai arcar com esses custos no final de tudo é o ente público. Então, ele tem esse poder de exigir que exijam, e tá certo, tá muito certo. A gente teve agora uma confusão em relação ao aeroporto, né? Se exige, se não exige, como exige. Mas eu acho que tem mesmo que apresentar. Você optou por não tomar vacina, o ente público, o ente privado tem o poder, né? Podem optar por não ter você ali. Então, assim, é obrigação nossa, você tem que ter. Eu só vou dar uma dica agora, como a gente sabe que o SUS Connect está fora do ar por conta de tudo que está acontecendo, nós que moramos no estado de São Paulo, temos a opção de pegar o comprovante pelo Poupa Tempo. Então, o aplicativo do Poupa Tempo está funcionando normalmente e lá também existe a nossa carteira de vacinação em versão português e inglês. Então, para ter a carteira digital, que é mais prática, tem essa opção pelo Poupa Tempo. Em relação a essa questão da vacinação, 2 dados importantes para considerar. Primeiro, porque muita gente fala, a pessoa vacinada pegou Covid, pode transmitir, a pessoa não vacinada não pegou Covid e não transmite. Realmente existem esses casos. Mas a gente precisa analisar a maioria dos casos. Primeiro, o risco de um não vacinado transmitir Covid para outras pessoas é 11 vezes maior do que o dos vacinados. Então, a vacina protege os outros do risco que você pode representar. Segundo lugar, as 4 vacinas utilizadas no Brasil, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen e a Coronavac, a tabulação da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, mostrou que entre 150 milhões de vacinados nessa pesquisa, a eficiência das vacinas é maior do que a dos testes. Ela é mais ou menos igual à eficácia das vacinas contra casos graves e contra a morte. A Coronavac, a Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca têm eficácia parecida e entre 83% e 99%. Ou seja, a chance de redução de risco de morte e de caso grave de internação por Covid é muito grande, reduz em 83% até 99%. É muito importante a vacinação. Agora, o Supremo Tribunal Federal está tratando dessa questão, já formou maioria, já está decidido que o estrangeiro que quiser entrar no Brasil vai precisar apresentar o atestado de vacina. Mas o brasileiro ou o estrangeiro residente no país que esteja voltando pode trocar por um teste PCR, se apresentar negativo, quarentena de 5 dias, outro teste negativo aí liberado para entrar de volta no país, André. Então, Paulo, eu concordo com isso, até porque assim, a gente tem que ter o controle sobre o nosso país, né? Controle na imigração, quando o estrangeiro chega no nosso país. A gente não pode deixar as fronteiras abertas para que qualquer um chegue em qualquer estado,
estado principalmente de saúde, e entre no país aí contaminando, porque a gente sabe quanto custa a saúde pública, né? Em alguns países na Europa, para nós viajarmos, é exigido o seguro saúde, que a gente tem, que caso seja solicitado a apresentação, até isso nós temos que ter. Então, eu vejo que é muito acertado o controle, a gente tem que realmente ter, é um caso específico, né? É um caso que muda a história da humanidade, que é um caso de saúde pública, do Covid que aconteceu, então temos que ter esse controle. Agora, para o brasileiro residente do Brasil, que está, de repente, numa viagem fora, não foi vacinado, está no exterior e precisa retornar e quer tomar a vacina no Brasil, ou também quer ter a opção de não tomar a vacina, tem o direito de poder fazer o teste, fazer a quarentena, cumprir o prazo e poder entrar no seu país, onde ele reside, onde ele tem a sua nacionalidade aí, para poder fazer a sua vida normal. Então, eu acho que é acertado, é esse caminho que nós temos que tomar, Paulo. A gente só conseguiu avançar a partir do momento que nós tivemos controle. No começo da pandemia, lembro muito bem de programas que nós fizemos, onde não havia o controle, nós não sabíamos como controlar. Hoje nós temos aí, desses 18, 19 meses que se passaram aí, nós temos a consciência de saber como se controla isso. Né? Pegamos os bons exemplos que aconteceram no mundo e estamos trazendo para dentro do Brasil, e é necessário que se faça dessa forma. O Brasil é um país muito grande, vem uma época do verão, inverno na Europa, a gente sabe que muitas pessoas saem de lá com destino a algumas praias do Nordeste e até mesmo aqui do Sul e do Sudeste, e precisa ter esse controle, porque senão o Brasil vai virar uma bagunça e a gente vai acabar trazendo outras variantes que podem surgir aí nos próximos meses para dentro do Brasil sem necessidade de ter um controle. Então, é muito importante esse controle. Uma dessas bancadas de programa de rádio, eu lembro bem, não sei se o André vai lembrar, em março do ano passado, o primeiro caso de Covid foi registrado no Brasil, dia 26 de fevereiro, de um brasileiro que tinha vindo da Itália. Aí, em março do ano passado, numa bancada com mais 4 pessoas, o André, eu e mais 3 pessoas, o André falou que tinha tido uma reunião com empresários japoneses, aliás, chineses. E assim que ele falou isso, todo mundo se afastou dele. Você lembra disso, André? Recordo, sim, sei até qual é o banco, né? Foram representantes de um banco chinês que tem representação aqui na cidade de São Paulo. E assim que eu saí da reunião, começou aquela coisa, e eles me falaram na época para fazer o teste, porque eles tinham acabado de chegar da China e tinham dúvida, e inclusive eu tive eu acho que um dia anterior, ou até no mesmo dia que ocorreu isso, na parte da manhã, em uma reunião com uma pessoa que esteve também naquele casamento da Bahia, onde começou a proliferar a doença, naquele famoso casamento que tinha um monte de pessoas paulistas que estavam lá nesse casamento, e eu estive também com essa pessoa, e o filho dessa pessoa que fez a reunião apresentou positivo para a doença. E eu, logicamente, fiz, na época, cheguei a fazer mais de 10 testes do Covid negativo, mas foi quando a gente começou a tomar os sustos e começar a nos organizar. Hoje nós estamos organizados e temos que ter o controle sobre isso. Naquela época, não. A gente começou a levar o susto, né, Paulo? Todo mundo se assustou quando o André falou que tinha estado com empresários chineses. Agora, você entende que a decisão do Supremo foi correta? Estrangeiro quer entrar no Brasil, Camila? Passaporte da vacina. Brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil quer voltar, tem a opção do teste negativo, quarentena de 5 dias e mais outro teste negativo no final. Se for positivo, aí a quarentena é de 14 dias. A decisão da STF em relação às vacinas é ótima, deve exigir, mas eu acredito que falta muito esclarecer muitos pontos. Em relação ao estrangeiro residente no Brasil ou a nós próprios brasileiros, para mim fica muito, eu acho que a gente está fazendo uma seleção de como funciona a regra, ou a regra é para todos ou não é para ninguém. Então o estrangeiro vem para o Brasil, apresenta a vacina. Por que nós brasileiros ou os residentes no Brasil que tivemos já a opção de tomar a vacina, temos uma regra diferente? Eu acredito que a regra deve ser para todos. E ainda, em relação a essa quarentena, onde será feita? Se tiver que ser feita em hotel, quem paga a conta? Se você vai fazer só no seu destino final, como foi uma manifestação já que teve da presidência.
E esse trajeto todo que você faz, será que você não... Como que será que isso é feito? Porque você vai ter que alugar um jatinho particular para chegar às cidades que você não tem opção de chegar através de voos internacionais? Ou essa pessoa vai ser livre, vai entrar num ônibus, vai contaminar, sei lá, eu mais quantas pessoas, ou vai entrar num voo e vai contaminar também um monte de gente. Então, eu acho que falta esclarecer muita coisa. O STF deu o primeiro passo, que foi que deve se exigir a vacina, mas ainda tem muita coisa para esclarecer como será feita. Essa posição de passar a responsabilidade da vacina ou da verificação do passaporte da vacina para a companhia aérea, eu também acho que é uma transferência de responsabilidade que não pode ser feito. Se o Brasil tomou essa posição, nós que tenhamos controle de como vai ser a entrada do brasileiro, do estrangeiro, enfim, no nosso país. Não dá para transferir responsabilidade. O que eu sei é que, por exemplo, a companhia aérea TAP já está exigindo que você apresente o PCR e a carteira de vacinação. Então, para você embarcar para o Brasil, mesmo antes dessa decisão do STF, a companhia aérea TAP, quando você tem destino ao Brasil, não importa se você é residente aqui ou não, ela estava exigindo já PCR e carteira de vacinação. Mas transferir essa responsabilidade como uma exigência para as companhias aéreas, eu acho muito complicado. Imagina alguém que está vindo de um voo que tem conexão com outra companhia aérea. Quem que faz essa verificação? A companhia aérea número 1, que te levou até destino X, ou a companhia aérea número 2, que te trouxe até o Brasil? Então, nós temos, como o André falou, nós, como essa decisão é nossa, como nós estamos tentando organizar a casa, nós temos que ter um controle sobre essa carteira de vacinação. Então, tem coisa ainda para ser esclarecido de como vai funcionar na prática. Nesse campo, André, bem rapidamente, o presidente Jair Bolsonaro, para ir hoje comparecer, prestigiar a posse do ministro indicado por ele para o Supremo, André Mendonça, que por sinal é natural daqui de Santos, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal, encaminhou ontem, um teste negativo contra a Covid. Fez o que é certo, né, Paulo? Ele optou por não ser vacinado, então foi lá, fez o teste e apresentou para poder ir à posse sem que tenha polêmica, né? Então, no meu ponto de vista, ele fez um ato acertado, é isso mesmo que ele tem que fazer, e realmente ele tem que respeitar, porque sabe que posse é um lugar disputado, muitas pessoas estarão lá, e fez o correto mesmo, tá de parabéns o presidente. Aí, né, Camila? O mais fácil é ele ter se vacinado, mas já que não se vacinou, manda o teste negativo para poder ir lá, né? Paulo, eu já tive que fazer um monte de teste esse ano para entrar em lugares. Eu tive que apresentar. Ele é um cidadão brasileiro, gente. Ele não é imune, ele não é um ser extraterrestre, um ser iluminado que possa quebrar regras, quebrar legislação ou qualquer coisa. Ele é um cidadão brasileiro. Eu até ontem eu estive pensando, eu falei, imagina se o Bolsonaro está no exterior e precisa retornar ao país. Tem que fazer quarentena também, porque ele é não vacinado. Então, a regra é para todos. Valeu para o cidadão brasileiro, vale também para o presidente do Brasil. O Opinião 2.0 para o intervalo, é bem pequenininho, a gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta quinta-feira, em que o André Ursini, empresário, a Camila Morim, advogada, estão comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Camila, ser celebridade tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. O empresário Luciano Hang, da cadeia de lojas Havan, levou uma cervejada ontem quando ele estava, olha lá a imagem, assistindo ao jogo segundo jogo da final da Copa do Brasil entre o Atlético Paranaense, o jogo foi em Curitiba, e o Atlético Mineiro, que se sagrou campeão. Levou uma cervejada o Luciano Hang. Ser celebridade vira alvo também, não é? Sem áudio. Não tem nem direito à vida privada, vamos dizer assim. E no caso dele, o Luciano Hang é uma pessoa que se expôs muito agora na época da Covid. Todo mundo passou a conhecê-lo, quase ninguém o conhecia. E agora ele é alvo, né, também, virou como se fosse uma estrela
artística, vamos dizer assim, e ele deu a opinião dele e ele virou o público e agora tem a reação do público do que pensa sobre ele. Então essa cervejada aí foi... Ok, a cervejada não é um ato legal, você jogar uma lata na cara de alguém, mas ele passou a ser conhecido, então ele pode virar alvo de tudo. Ele que tome conta agora da vida privada dele, porque a partir do momento que ele quis virar uma celebridade, tá aí o resultado, todo mundo o conhece, todo mundo pode ter uma opinião em relação a ele. Cervejada não é legal, né? Vamos lá, jogar uma lata em ninguém é legal, mas ele optou pela vida pública. Foram 2 aborrecimentos para ele ontem. A derrota do Atlético Paranaense, que já tinha perdido o primeiro jogo por 4-0, ontem perdeu novamente por 2-1 para o fortíssimo Atlético Mineiro, e essa cervejada aí desagradável que ele levou. Você que já está a caminho de ser uma celebridade precisa se prevenir contra esse tipo de agressão injustificável, não é, André? Não, Paulo, estou longe de ser celebridade. Olha, muito estádio, não era a cerveja que jogavam não, viu, Paulo? Era copo com urina que jogavam na torcida adversária, e ali eu não sei não se foi cerveja, tenho minhas dúvidas, espero que tenha sido, né? Mas isso dentro do campo de futebol, ontem eu assisti alguns pedaços do jogo e vi que quando acontecia alguma coisa no beira do estádio, do campo de futebol ali, a torcida jogava realmente, e para ele não ia ser diferente, até porque eu não entendi qual foi aquele tipo de gesto que ele fez com os braços cruzados para cima, né? Mas ele foi falar alguma coisa e, logicamente, os ânimos exaltados que estavam no final da partida, alguém atirou ali um copo com a cerveja, ou não sei se foi uma lata, alguma coisa que molhou a sua careca e ele saiu melado do estádio. Ontem, essa agressividade não tem nenhuma justificativa. A pessoa, por ser uma celebridade, por ser adepta de uma causa ou de outra causa, não tem que ser agredida por ninguém, isso é completamente justificável. Agora, ontem, houve cenas também de selvageria. A chegada do ônibus do Atlético Mineiro à Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, foi recebido por uma chuva de pedras, que os jogadores ficaram, inclusive, tomaram um susto, com razão, uma agressividade também injustificada. Na verdade, nem agressividade, a gente pode classificar isso como selvageria. André Ossini, Santos adotou uma medida polêmica. O motorista que atropelar um animal é obrigado, por lei municipal, a prestar socorro ao animal de agora em diante. Falta entender como é que isso vai funcionar, mas a lei está aí, um projeto de lei do vereador Benedito Furtado, do PSB, foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Rogério Santos ontem. Então, Paulo, só que tem que vir algo complementar, né? Porque eu acho que nós que gostamos de animais e de cachorro, a gente logicamente vai parar para ajudar a socorrer. Mas para onde transportá-lo? Há hospital veterinário público para poder receber esse animal? Há algum tipo de telefone que se possa ligar para identificar o local e aí vai uma ambulância veterinária para poder socorrer o animal? Quer dizer, eu acho que é colocado a lei antes da infraestrutura. A gente tem que pensar no todo, não no fato isolado, simplesmente para dizer criei a lei e agora as pessoas são obrigadas a cumprir a lei. O que a gente tem que saber a conta não pode vir para o cidadão que vai ajudar um animal de levar numa clínica particular e ainda ter que pagar. Agora, a prefeitura, se aprovou e o prefeito sancionou, deve ter algum tipo de estudo para implantar alguns postos de atendimento na cidade que possa receber aí esse animal quando for socorrido na rua por qualquer pessoa que venha passando, tem que saber para onde vai levar. Então, eu acho que ainda cabe muito trajeto nesse caminho aí para que essa lei funcione na prática e para que a gente consiga realmente fazer o socorro, que eu, independente de lei ou não, eu acho que é um ato de cidadania. Todos que vê um acidente ou que vê um animal aí num estado desse, ajudá-lo naquele momento, né? Mas precisa da infraestrutura para poder receber esse animal adequadamente e principalmente para que daí tenham pessoas qualificadas e treinadas para dar o atendimento ao animal. O André tocou em 2 pontos que eu já vivenciei pessoalmente. Uma vez eu fui socorrer um cachorro, que não fui eu que atropelei, estava atropelado na rua, socorri, coloquei no meu carro,
e era à noite. Eu fui procurar um veterinário que atendesse, alguns veterinários se recusaram a atender e nenhum deles estava 24 horas, nenhum deles aberto. Eu acabei tendo que pular um muro de um veterinário, deixar o cachorro lá, e no dia seguinte, quando eu liguei para saber do cachorro, a dona já tinha localizado o cachorro nesse veterinário, ligou para outros antes e já tinha ido buscar o animal tratado com uma tala na pata fraturada. E em uma outra ocasião, uma cachorra minha fugiu para a rua, foi atropelada, e quando eu fui prestar socorro, eu devo ter mexido em algum lugar em que doía muito, ela chegou a me morder, a minha cachorra chegou a me morder, sendo socorrida. Então, a pessoa tem que saber socorrer e tem que saber para onde levar. Em Santos, tem uma coordenadoria de defesa da vida animal, Codevida. Ela fica na Avenida Francisco Manuel, sem número, no bairro do Jabaquara. Só que funciona das 7 da manhã às 6 da tarde. E fora desse horário, como é que faz, Camila? Pois é, Paulo, essa é a grande questão, como é que faz? Igual o André falou, não dá para sair do bolso do cidadão. Você vai ter que pegar o cachorro. Como que se pega esse cachorro? Nem sei. Você tomou uma mordida da sua própria cachorra. Então, os animais, tais como outros seres vivos, têm uma reação à dor. Então, ele pode te morder, ele pode um monte de coisa. Esse animal está vacinado? Esse animal não está vacinado? Esse animal está com alguma doença? Não está com alguma doença? Assim, como que você vai ter acesso ao animal? Primeira coisa, a gente não sabe como, eu não sei, pelo menos, como pegar um animal que está ferido. Isso eu acho que só quem sabe é o próprio veterinário. E em que condições, em que momentos a gente pega esse animal? Existe assim, eu, por exemplo, tenho medo de à noite parar meu carro para socorrer um animal. Ficaria dentro do carro, mas ligaria para quem? Vou ligar para a polícia? Igual o André Marcioli falou hoje cedo, existe um SAMU de cachorros, um SAMU de animais que eu possa acessar? Não, não existe. Então precisa ver se essa vai ser mais uma lei para inglês ver ou se a gente vai ter realmente a regulamentação da legislação. Porque do jeito que está, não dá para saber o que fazer. Tem que socorrer o animal, mas como? E para terminar, André, eu vou juntar duas notícias. Primeiro, há um surto de influenza preocupante, chegou ao litoral de São Paulo, o vírus H3N2. A médica Priscila Bidala, nessa semana, relatou na Jovem Pan a morte de uma moradora do prédio onde ela mesma mora, vítima desse vírus. Esse vírus provocou muitas mortes em Manaus, algumas mortes no Rio de Janeiro também, é preocupante. E os hotéis e pousadas de Santos, Bertioga, Praia Grande e Guarujá já estão ou com 64% das reservas feitas para o Natal ou com 72% para o Ano Novo. Então, nós vamos ter muito movimento nas cidades do litoral no Natal e no Ano Novo, André. Que exige controle, né, Paulo? Aquilo que falamos na pauta anterior. As cidades têm que se organizar para que haja esse controle, para que até a própria população possa saber como é que é esse controle, inclusive com a propagação desse novo variante aí da H3N2 aí, que tem avançado, a gente tem que continuar usando a máscara e continuar fazendo a higienização das mãos assim que possível, né? Eu adquiri essa prática, deixo sempre uma garrafinha com água, com álcool para borrifar na mão assim que entro no carro antes de tirar a máscara, e eu acho que a gente criou esse hábito aí nesses quase 2 anos e a gente vai ter que continuar tendo esses cuidados diários aí que nós temos. Logicamente, a gente vem falando há muito tempo aqui com relação a especificamente final de ano, onde a Baixada vai receber muitas pessoas, não é só os hotéis e pousadas, também os apartamentos de veraneio já estão com mais de 80% de reservas em locação, de pessoas que vêm para passar o final de ano na nossa região, aproveitar o verão, as praias da região da Baixada Santista, né? E a gente precisa realmente ter esse controle, Paulo, porque senão levar a doença para a região dos outros ou
trazer doença de fora para a nossa região. Então, é importante que os prefeitos se manifestem, é importante que tenha o apoio do governo do estado, principalmente da concessionária da rodovia dos imigrantes, da Anchieta, que administra, fazer esse controle na Praça do Pedágio, colocar instruções, colocar alguns cartilhas, né, ao longo disso, que seja feito também na distribuição através de SMS, que funciona tão bem pela Defesa Civil, de instruções, para que as pessoas não se esqueçam desse detalhe. O descontrole, às vezes a distração leva a pessoa a uma contaminação. Então é importante, não só no controle da H3N2, da influenza, mas também do Covid, que a gente continue mantendo, sempre que possível, distanciamento, higienização das mãos, uso de máscara e, principalmente, responsabilidade, Paulo. As medidas, Camila, que defendem contra a Covid, defendem também do influenza, né? Sim, Paulo, porque a influenza é uma doença grave. Todo mundo acha gripe. Gripe eu tomo um remedinho vendido na farmácia sem receita. Não, gente, gripe pode levar a uma pneumonia. Gripe pode levar a doenças respiratórias muito sérias e pode levar a óbito, sim. Isso a gente conhece há muito tempo. E o grande X da questão nesse momento é os sintomas de uma gripe e os sintomas do Covid são muito parecidos. Então, leva a pessoa ao hospital. Mais uma vez, lotação de hospital público, verba pública, vai faltar leito, vai faltar muita coisa. Então, é necessário um controle muito sério também do influenza. Os sintomas, a diferença dos sintomas é muito, muito pequena, né? Nós não temos como saber o que é. E também, igual o Marcelo Marçaioli falou hoje cedo, ele tá com uma gripona, foi ao hospital para saber se era Covid ou não. Então, assim, como o André falou, muito cuidado, muita precaução, colocar em uso, né, tudo isso que a gente aprendeu nesse último período que a gente está vivendo, porque senão teremos um surto de influenza, de Covid na Baixada, o que não é o que nós queremos, né? Porque a Baixada atrai muita gente, porque é perto de muitas outras cidades, e a nossa praia é mais próxima, né? Então, além de ser gostoso. Então, assim, vai das autoridades ficarem também cobrando esse uso de máscara, ficar atrás, né, desses cuidados. Ressaltamos que aqui no Brasil não foi liberado o uso, aqui no estado, desculpa, não foi liberado o uso, ficar sem máscara em locais abertos, deve-se ficar de máscara também. Então, infelizmente, se a pessoa não tem consciência, o poder público vai ter que agir. A máscara, o distanciamento, o álcool gel, que já defendem da Covid, defendem também, de uma certa maneira, desse perigo da influenza que vem se alastrando aqui no litoral. Para terminar, um alerta. Em Cubatão, na escola Ulisses, houve queda de 2 vigas de um teto, vigas compridas de um teto. 2 crianças ficaram machucadas, lógico que não foi grave, poderia ter sido muito pior. Estranha é a reação, porque houve a denúncia por pais de alunos, houve a denúncia por professores, o Conselho Tutelar também interveio, levou o caso ao Ministério Público, e a escola e a Prefeitura de Cubatão tentam desmentir, como se a história não tivesse acontecido. Aconteceu, as vigas caíram, machucaram as crianças levemente, mas poderia ter sido muito pior. Outro ponto importante, 1 ano e meio praticamente, quase 2 anos sem aulas, tempo suficiente para a Prefeitura de Cubatão ter reformado as escolas que precisavam de reforma, inclusive as 2 que estão fechadas, né, que foram fechadas e que queria até demolir. Deu tempo para reformar, cobra da empreiteira que fez a reforma dessa própria escola o serviço mal feito. Vamos admitir o erro e consertar o erro, não esconder o erro, não é, prefeito Ademário? A gente volta amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, antes vamos agradecer ao trabalho dos comentaristas André Ursini e Camila Morim, o trabalho técnico, antenado, esperto da equipe de jornalismo e da equipe técnica do Sistema Costa Norte, e agradecer principalmente a você, telespectadora, você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou na reapresentação à meia-noite, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.